Bem, obrigado, então, a presença aí de todos que estão aqui neste momento. Eu ia falar agora que eu estava sem o apoio das secretárias, a Juliana acabou de entrar. Oi, Juliana, boa tarde. A gente acabou de começar. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Tentei agilizar o máximo que eu pude. Tivemos uma coincidência de horário aí e eu tinha que comparecer lá para fazer um cadastro no RH. Sem problema. Você tá com a pauta aí? Se quiser, eu mesmo leio aqui. Eu tô ligando meu computador, só que eu acabei de chegar. Como você achar melhor. Tá. Não, eu vou começando aqui, qualquer coisa depois você assume, tá bom? Tá bom, Fábio. Bem, então, o Conselho Municipal de Política Cultural, através de seu presidente, convoca os demais conselheiros para a 21ª reunião ordinária, a ocorrer no dia 8 de setembro de 2020, hoje, terça-feira, com início às 14 horas, através da plataforma Google Meet. Então, vou começar pelo expediente. Primeiro item, comunicações e justificativas de ausências dos conselheiros. Bem, algumas pessoas tinham me avisado por WhatsApp que entrariam atrasados, alguns já estão aqui, né? O Big, a Bárbara e a Juliana acabaram de entrar. Boa tarde para vocês. A gente está começando agora. E o Adriano também tinha entrado aqui às 14 horas, mas precisou sair para uma reunião urgente. Ele falou que assim que ele estiver disponível, ele volta aqui para a nossa reunião. E me mandou por e-mail uma justificativa de ausência, a Fabiana, que teve um problema médico com o cachorro dela, então ela teve que socorrer o cachorro e levar para o veterinário, então por isso não poderia estar participando aqui hoje com a gente. Juliana, você recebeu alguma coisa aí na Secretaria da Cultura de justificativa de ausência? Não, Fábio, até a parte da manhã e agora também acabei ligando aqui, a hora que eu cheguei, não tem nenhuma justificativa por e-mail no e-mail da Cultura. Ok. Então, segundo item do expediente, aprovação da ata anterior. Todo mundo que participou da última reunião leu a ata. Alguém tem algum ponto para esclarecer ou que gostaria de levantar alguma questão a respeito da ata? Bem, então, se ninguém tem nenhum ponto, coloco em votação, então, aqueles que não aprovam a ata, se manifestem, por favor. Bom, então, a ata aprovada por unanimidade, tá bom, Juliana? Certinho. Terceiro item, ciência de correspondência e de documentos recebidos. Através do e-mail a gente não recebeu nada. Você recebeu alguma coisa, Juliana? Também nada pelo e-mail da Secretaria de Cultura e nem entrega física de documento nenhum. Certo. Então, quarto item do expediente, comunicações gerais. Bom, aí preciso colocar vocês a par do que está ocorrendo a respeito das discussões da Lei Aldir Blanc. Que um mês passou rápido, mas aconteceu muita coisa. Acho que quando teve a última reunião, ainda estávamos no aguardo da publicação da regulamentação federal da Lei Aldir Blanc. A regulamentação ela foi aprovada, ela foi publicada, porém não respondeu todas as dúvidas que a gente tinha no grupo, tanto na comissão que vem trabalhando aí nas propostas e no andamento das atividades, quanto nas reuniões gerais, as dúvidas que tinham sido levantadas e que a gente pedia para o pessoal aguardar ainda a regulamentação, para ver se a regulamentação respondia. Muitas delas não foram respondidas. E, ao contrário, a regulamentação ela criou um pouco mais de burocracia no procedimento a respeito da Lei Aldir Blanc,
e trouxe ainda alguns outros pontos que levantaram mais dúvidas ainda. E, enfim, de lá para cá, a gente veio tentando sanar essas dúvidas de algumas formas, consultando os outros municípios, a forma como eles vinham tratando, o Big fazendo contato lá nos grupos que ele faz parte, vendo se alguém poderia esclarecer algumas coisas. Teve uma série de questionamentos que foram levantados pela Confederação Nacional dos Municípios frente ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas fez uma live explicando alguns pontos e, enfim, responderam algumas coisas, outras não. E agora, nos últimos dias, eles publicaram, o Ministério do Turismo publicou no site deles uma FAQ, né, aquelas perguntas frequentes com as respostas, que aí sim tirou algumas das dúvidas que a gente estava, e também fizeram uma live, um webinário, o Ministério do Turismo junto com o Ministério da Economia, em que eles trataram também a respeito da Lei Aldir Blanc. Era um webinário sobre a Lei Aldir Blanc, e eles responderam também algumas das dúvidas que vêm surgindo aí. Ainda, infelizmente, não o suficiente para sanar todas as dúvidas. Mas a gente não pode mais ficar aguardando essas respostas, né? A gente já tem trabalhado dentro daquilo que há possibilidade, porque, na verdade, assim, grande parte das respostas deles vem no sentido de, olha, o que a lei e a regulamentação não trata, vocês, município, que escolhem como é que querem fazer. O que, na verdade, é muito complicado, assim, porque o direito administrativo, né, o direito que trata da coisa pública, ele se difere do direito privado justamente no momento em que, no direito privado, aquilo que a lei não proíbe é permitido. Mas no direito administrativo é o contrário. O gestor público ele só pode fazer aquilo que expressamente a lei determina. E aí, quando eles fazem uma lei que deixa vários pontos abertos e fala para o gestor público assim, olha, o que a gente não tratou na lei, vocês fazem do jeito que vocês querem, abre muita brecha para questionamentos posteriores. E então, por isso que está sendo tratado com muita delicadeza cada questão, cada dúvida. A gente tem se baseado em algumas falas que vêm da equipe lá do Ministério do Turismo, as coisas que eles escrevem no site lá, como perguntas e respostas frequentes, para justificar aquilo que a gente tem feito. A gente não tem partido de um pressuposto que a gente pode fazer tudo aquilo que eles não trataram. A gente tem tomado todo esse cuidado até para assegurar aí, juridicamente, a Secretaria da Cultura de Valinhos, que ficou, segundo a regulamentação, como o único responsável. Então, sempre o gestor municipal vai ser o responsável legalmente por tudo que ocorrer, legalmente civil e criminalmente. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de resguardar o máximo possível a figura aí do gestor municipal. A gente tem aí uma outra questão que é complicada, que é o período eleitoral, né, o período de mudança de gestão. Então, isso que está sendo criado agora, depois, quando vierem as prestações de contas, vai ser talvez uma outra gestão que vai analisar. Então, a gente tem que deixar isso tudo bem amarradinho, para não termos problema. E nesse sentido, o que a gente vem realizando, as reuniões semanais, sempre às quintas-feiras à noite. As reuniões são todas gravadas e disponibilizadas lá na página do YouTube do Conselho Municipal de Política Cultural. Então, quem quiser acompanhar tudo que está sendo discutido, está tudo disponível lá. Vem tendo grande participação, eu tenho estado feliz, assim, pela participação que a gente tem tido, algumas reuniões com mais de 30 pessoas participando, a gente tem recebido bons
feedbacks, assim, dos participantes, que acho que está sendo um processo bem democrático, bem aberto. Inclusive pessoas de outros municípios já começaram a acompanhar também para pegar ideias de coisas que a gente tem discutido aqui na cidade para levar para os municípios deles. E também estão dando esse feedback, elogiando o trabalho que a gente tem feito aqui em Valinhos. Então, a gente, pelo menos, quer dizer, a gente não, eu estou muito contente com o trabalho que vem sendo desenvolvido até o momento. A gente já definiu o escopo dos editais que a gente pretende lançar, né, no inciso 3. Então, a princípio, serão, lógico que ainda está em aberto para alterações, mas a princípio serão 4 editais, um edital voltado para os artistas da cidade, então um edital de premiação, né, é um concurso de performance e de obra artística, e aí a gente pretende, nesses editais, contemplar o máximo de pessoas possíveis, se possível, todos os que se cadastrarem, todos os que solicitarem participação, se inscreverem, a gente pretende premiar de alguma forma. Tem um segundo edital que é para projetos de workshop para os trabalhadores técnicos da área da cultura e para os artesãos. Um terceiro para selecionar propostas de festivais, que a ideia é aqueles que forem, alguns daqueles que forem contemplados participar do festival, e aí a gente vai selecionar também os produtores que vão organizar esse festival. E um último é um prêmio para projetos que já se realizaram ou vêm se realizando, projetos na área de preservação histórica e de cultura identitária aqui no município. Então, a gente avaliou que assim a gente consegue abarcar todos os trabalhadores aí da área da cultura na cidade. E a ideia é diluir o máximo possível, dar um valor pequeno para premiar o máximo de pessoas possível, e algumas pessoas, então, alguns projetos receberiam um valor maior para conseguirem produzir algo para participar do festival. Então, aqueles que forem melhor classificados participam do festival. Os outros, na medida do possível, a gente vai tentar premiar todos. E na última reunião, na quinta-feira, a gente definiu algumas diretrizes, também, novamente, está em aberto para ser rediscutido, mas a gente já colocou em pauta aí as diretrizes a respeito do inciso 2, que trata, então, a respeito do apoio do subsídio aos espaços e coletivos culturais. O que ficou definido, mais ou menos, é que seria pago em uma parcela única, mas pensando em subsidiar o espaço pelo funcionamento de 3 meses. Então, aqueles... e obedecendo os limites de 3 mil a 10 mil reais que a lei impõe. Então, aqueles que recebem... que têm um custo baixo de manutenção do espaço recebem o valor de 3 mil. Aqueles que têm um custo médio aí varia então, de 3 mil a 10 mil reais. Aqueles que têm um custo maior, de mais de 3,3 mil por mês, receberiam o teto de 10 mil reais. Depois que a gente discutiu isso, teve outras falas de membros do Ministério do Turismo, que pode mudar um pouco a forma como a gente enxerga isso. Mas, a princípio, nisso que a gente tinha determinado, a gente vai determinar exatamente quais os itens que podem ser pagos com esse subsídio, que são os itens de manutenção do espaço mesmo, então conta de água, luz, telefone, aluguel, enfim, compra de materiais de consumo diário, de higiene, limpeza, e pagamento de pessoal, que era uma grande dúvida que a gente tinha, se era possível ou não fazer pagamento de pessoal. Isso foi esclarecido que pode, então a gente vai abrir essa possibilidade também, apesar de que o valor é pequeno, assim, se for pensar no funcionamento de espaço, precisar fazer pagamento de profissionais, professores, tudo, o valor de 10 mil reais é pequeno. E aí, fazendo as contas dentro dessas diretrizes que a gente já tinha tirado, a gente fez as contas dentro da quantidade de espaços que já se cadastraram aqui no município. A gente fez um levantamento do custo médio mensal de cada espaço. A proposta, então, é reservar
50% do valor que o município vai receber para o inciso 2, então, para o subsídio aos espaços culturais. E aí a outra metade, é o próximo ponto que a gente vai trabalhar, é a forma como dividir a outra metade entre os editais que a gente pretende lançar. Bem, como um breve resumo, acho que é isso. Se alguém tem alguma dúvida, quer colocar também alguma questão a respeito desse andamento da Lei Aldir Blanc? Eu tenho uma dúvida, Fábio. Com relação a essa primeira proposta, né, que a gente tem sobre os 50% para cada um e os valores que a gente estabeleceu enquanto critérios, a gente teve essa mudança, né, nos parâmetros que tem a ver com o parcelamento desse valor e não sendo um valor integral, né? Eu acho que é interessante dizer que está em aberto, talvez. Eu não sei se a gente vai ter que mudar ou não os critérios em relação a isso, né? Eu não sei, a gente ainda não conversou na reunião da Aldir Blanc mesmo, né? Mas você acha que isso vai ser uma pauta para a gente talvez trocar esses critérios? Essa é a minha dúvida, porque senão eu não acredito que ele esteja fechado, né? Não sei, a gente não conversou ainda, mas não sei, seria isso a minha dúvida. Tudo que foi tratado até agora está em aberto, né? Tudo pode ser mudado, até porque, enfim, na forma como está acontecendo a dinâmica das discussões a respeito da Lei Aldir Blanc. Hoje eu comecei a fazer um curso que está sendo oferecido pelo Instituto Poiesis, aqui do estado de São Paulo, sobre a Lei Aldir Blanc, que já levantou várias questões, assim, que eu ainda não tinha pensado, mas, enfim, muita coisa já abarca aquilo que a gente vinha desenvolvendo. Então, está tudo em aberto. Né? Enquanto a gente estiver construindo ainda a documentação, a regulamentação municipal, está tudo em aberto. Mas aí o que aconteceu é que tinha essa dúvida de diferentes interpretações da lei, de que os limites de 3 mil a 10 mil reais, se eram o valor máximo do subsídio, o valor total do subsídio, ou se era o valor de parcelas. E aí, quando o Ministério do Turismo publicou no site dele lá as perguntas frequentes, a resposta que eles deram a respeito disso deu a entender de que era o total. Então, o total do subsídio tem que ter um mínimo de 3 mil a 10 mil reais, e que poderia ser parcelado. E aí, quando na quinta-feira à tarde eles fizeram lá esse webinário junto com o Ministério da Economia, o funcionário do Ministério do Turismo que participou, ele falou que esse é o valor da parcela. Então, foram duas respostas que vieram assim, um dia atrás do outro, duas respostas um pouco divergentes. Mas é isso, aquilo que está escrito realmente pode gerar dupla interpretação. Então, a partir agora dessa resposta que a gente tem, dessa coisa mais verbalizada, de que é a quantidade de parcelas, aquilo que a gente tinha construído, a proposta que a gente tinha construído era pensando no valor total, né? Depois que veio essa questão de poder ser parcelas. Então, a gente vai retomar essa discussão nessas próximas reuniões. Tem uma reunião, a princípio, marcada para quarta-feira de manhã, amanhã de manhã, né? Da comissão, e na quinta-feira à noite, então, mais uma reunião aberta. A gente pode retomar esse ponto de pauta. Mas é uma mudança que vai acarretar possivelmente a possibilidade de a gente restringir o número de espaços que acessam a verba. Né? Então, uma coisa que tem que ser discutido e avaliado. Mas, como eu disse, está tudo em aberto, tanto as questões dos editais quanto as do inciso 2. A gente pretende, eu ainda não consegui conversar com as pessoas que eu preciso conversar para isso, mas talvez já começar a agendar reuniões com o jurídico da prefeitura e também com os vereadores, para já dar encaminhamento na construção e na aprovação da regulamentação municipal. E aí, quando chegar a esse ponto, a gente precisa já ter tudo decidido. A gente imagina que até lá a gente já tenha todas as nossas dúvidas esclarecidas.
Respondi, Patrícia? Mais alguma outra questão a respeito desse ponto? Eu tenho mais uma questão ainda para tratar, ainda nessa parte de comunicações gerais. Como vocês sabem, o regulamento das nossas reuniões online prevê que, a princípio, se tente fazer a transmissão ao vivo da nossa reunião, que as nossas reuniões dos conselhos, elas obrigatoriamente têm que ser abertas à participação de qualquer pessoa. Fazendo reunião online, a gente não consegue abrir a participação de todos, porque senão a gente correria risco de pessoas entrarem querendo tumultuar a reunião. Então, não é possível fazer aberto desse jeito. Então, quando a gente construiu a regulamentação, a gente propôs que a gente tentasse fazer a transmissão online, só que como a gente não tem, enfim, um técnico disponível para isso, não tem as ferramentas que poderiam ser utilizadas para fazer, que algumas são pagas, enfim, a opção seria fazer a gravação, como a gente tem feito, e publicar esses vídeos no nosso canal do YouTube. A gente fez isso na reunião passada, o vídeo foi publicado, mas aí de lá para cá aconteceu uma questão que foi uma pessoa que se sentiu ofendida por uma fala que foi feita na reunião, que foi a Bufa, que é ex-presidente aqui do Conselho, até não muito tempo atrás. Ela se sentiu ofendida com uma fala que foi feita pelo Rodrigo Senna, quando ele estava fazendo a defesa da permanência dele no Conselho, né, e que a gente acabou decidindo o Conselho em realmente fazer enfim, a retirada dele, né, por conta das frequentes faltas. Mas na fala dele, ele citou o nome da Bufa, e a Bufa se sentiu ofendida. Ela fez um comentário no vídeo, no YouTube. Se vocês quiserem, eu posso até ler aqui o comentário que ela fez. Vou abrir aqui. Porque isso está público. O comentário que ela fez no vídeo, na publicação. Cadê? Não, acho que o comentário que ela tinha feito foi apagado. Mas, enfim, ela tinha feito um comentário no vídeo e, após, ela entrou em contato comigo também, dizendo que tinha se sentido ofendido por aquilo que tinha sido colocado. Eu coloquei para ela essa questão de que a regulamentação prevê a publicação do vídeo, porque o que ela queria era que o vídeo fosse tirado do ar. Ou pelo menos aquela parte em que o Rodrigo faz a fala. Aí eu expliquei que, enfim, a regulamentação prevê a publicação desse vídeo e que a regulamentação é uma norma e que essa norma tem que ser seguida, uma regulamentação que foi tirada em uma reunião, então é da Assembleia, né, uma decisão de todos, não foi uma determinação que veio de cima do presidente, e que se fosse haver alguma alteração, também teria que acontecer em uma reunião do Conselho. Expliquei que a possibilidade de tirar uma parte do vídeo aí já é um pouco complicada na questão legal, porque a gente está suprimindo uma parte da reunião, o que pode gerar questionamentos. E aí que eu falei que eu colocaria essa questão aqui, se fosse o caso, talvez a gente deliberasse a respeito de alteração na regulamentação das reuniões online. Então,
a princípio, eu não coloquei esse item na pauta. Se vocês entenderem que a gente pode colocar isso na pauta, se não for estender muito a nossa reunião, ou talvez tratar em uma reunião específica sobre isso, fazer alguma alteração nesse sentido. Eu só estou trazendo esse caso para vocês, porque é uma manifestação que foi feita lá no vídeo, talvez algumas pessoas do conselho, alguns conselheiros tenham visto a manifestação dela lá no vídeo, e também ela entrou em contato comigo na pessoa, enquanto presidente do conselho, então ela estava falando com o conselho, através de mim. Então eu queria trazer essa questão para vocês. Bem, era isso. Ô, Fabio, ela entrou em contato comigo também, e na ocasião eu achava que tinha a fala da Adileuza defendendo ela e também da Fabiana a defendendo. E depois eu pude perceber, vendo o vídeo, que não existem essas falas, porque a hora que elas fizeram a defesa da Bufa, o vídeo já tinha saído do ar, né? Nós estávamos votando de maneira secreta conforme o regulamento. Assim sendo, eu acredito que, como ela ficou sem defesa, a gente podia fazer um pi, alguma coisa aí na hora que menciona o nome dela. Tirar o vídeo do ar, eu acho que não é o caso, mas que a gente pudesse privar o nome dela a hora que ele fala o nome dela. Eu não sei que recurso a gente usaria, mas só para que não ficasse o nome dela exposto, uma vez que ela não teve direito à defesa. Essa é a minha visão. Eu tinha outra visão, eu achava que ela deveria entrar na justiça e para pedir, exigir esse direito, né, ou que fosse restabelecido a opinião dela, só que eu achava que tinha as falas da Fabiana e as falas da Adileuza também, que imediatamente a defenderam, né? Vendo o vídeo, revendo o vídeo, vendo que não há essas falas, que essas falas foram privadas justamente, legalmente, pelo critério de votação, eu acredito que nós devemos resguardar o nome da citada aí, para que seja feita a justiça, né? Uma vez que ela não teve o direito de defesa e as pessoas não puderam fazer, eu acho que se a gente puder fazer, não apagar o vídeo não, mas fazer um pi no nome dela, ou um borrão aí na fala, para que a gente pudesse preservá-la da fala dele. Exato, eu ia falar a mesma coisa, a Big, que nós defendemos ela rapidamente, só que eu não sei por que não apareceu no vídeo, né? Mas é o que você falou, foi cortado e foi feita a votação separada. Mas a Bufa, eu deixo não... as palavras que eu gosto muito do trabalho dela, ela sempre foi muito presente, entendeu? E eu acho que ela não merecia mesmo ter esses comentários no vídeo, né? Viu, Adileuza, não é que foi cortado. De fato, nós estávamos votando da maneira que o regimento pede, né? Infelizmente, Sim. Senão a verdade teria sido restabelecida através da sua fala e da fala da Fabiana. Exato. Ô, Fábio, para ela seria o suficiente, você, Big, que conversaram com ela, é suficiente para ela, se ela já tiver esse pi aí, né, essa retirada do nome dela do vídeo? Porque se isso ela tiver entendido que já está sendo, né, resguardado o nome dela, eu acho que é um caminho simples, um caminho bom, porque, enfim, eu já não estava mais presente nesse momento, né, toda terça-feira eu tenho que sair mais cedo da reunião aqui nossa, mas, enfim, se para ela é o suficiente, acho que fica em comum acordo. Se não for suficiente, acho que a gente tem que tomar uma atitude de acordo, sim, né? Eu acredito que é o que a gente pode fazer, né? Eu conversei com ela, ela me ligou, eu conversei com ela, e assim, foi uma pessoa de bom senso. Eu acredito que não vai ter problema, não. Eu acho que é o que nós podemos fazer. Tirar o vídeo todo do ar não cabe, né? E a outra, o caso seria ela entrar com uma reparação na justiça, que ela não quer passar por isso também. Então, acho que o meio termo aí seria o PI, e para que as pessoas não tivessem mais acesso. Mesmo porque vendo a reunião de hoje, as pessoas vão poder perceber que ela é querida, que ela é uma profissional exemplar,
né? Então, assim, que isso é consenso no conselho, né? Então foi uma fala da pessoa e foi para se defender. Eu acredito que também não houve maldade da parte da pessoa. Ele foi se defender com aquilo que ele achava que era o direito dele, né? Então eu acredito que o PIS seja suficiente. Eu coloquei para ela que eu entendi a posição dela, de ter se sentido ofendida, mas que no meu entendimento, a crítica, apesar dele ter citado o nome dela, a crítica foi ao conselho como um todo, do qual, inclusive, eu fazia parte da mesa diretora, né? Mas que, lógico, a questão da ofensa ela é muito pessoal, né? Então, eu entendo que você tenha se sentido ofendida. Eu expliquei para ela que depois a gente teve que interromper a gravação para poder fazer a votação daquele item de pauta específico, mas que durante a votação houve defesas, mas que infelizmente não apareciam no vídeo. Mas eu acho que eu tinha colocado também para ela a possibilidade dela escrever para o conselho uma carta que a gente poderia ler durante a reunião também, uma carta-resposta dela, e aí, enfim, também ficaria lá gravado de forma pública a carta-resposta dela, mas ela optou por não fazer isso. Então, eu acho que não tem nenhum problema colocar o PI, até porque, enfim, a crítica não foi direcionada a ela, a fala aí como um todo não foi direcionada a ela, foi direcionada à forma ao conselho como um todo, do qual vários de nós aqui fazemos parte. Eu concordo plenamente com a sua fala, Fábio, e vou além, e mais uma vez eu vou deixar registrado. Gosto da Bufa, ela é uma profissional excelente, e se tivesse ficado gravado a fala da Dileuza e a fala também da Fabi, eu estaria aqui dizendo que seria contra retirar e até mesmo colocar o PI. Porque é isso que você está falando. A democracia, um dos princípios da democracia também é o direito à crítica, né? E a crítica institucional. No caso, ela era presidente, por isso que foi a crítica feita em nome dela. Instância presidente, né? Não a pessoa Maria Bufa. Mas, tendo em vista que nós saímos do ar para que pudéssemos realizar a votação secreta, eu compadeço com a opinião dela. De fato, foi injusto porque ela não teve o direito de defesa, nem ela, né? Mas as defesas que ocorreram naturalmente, né, depois não estão no vídeo. Por isso eu sou a favor, porque senão amanhã vai vir outra pessoa aqui e vai falar, mas disseram meu nome na reunião e eu sou contra, não quero que fale meu nome na reunião. Não, gente. A reunião é aberta, é livre, aqui nós temos direito à crítica. Se tiver crítica ao secretário, faz, se tiver crítica ao presidente, faz, né? Isso faz parte do processo democrático. A crítica nos ajuda a crescer, né? A crítica ajuda a construir também, né? Mas no caso dela, de fato, foi dito o nome dela e depois foi apagado. Só por isso eu sou a favor de que seja feito aí a exclusão do nome dela do vídeo. Porque, na verdade, foi a opinião de uma pessoa que estava se defendendo. Então, assim, eu acho que também essa pessoa que está se defendendo e cita o nome dela tem o direito à opinião, mas está tudo registrado o que ela fez. Então, assim, eu acho que não é falar o nome dela na reunião. É uma fala única de uma pessoa que está se defendendo. E eu penso assim que tirar também, só essas nossas falas dessa reunião de hoje, e vocês que já conhecem o trabalho dela, já está explicado. Parece que, assim, uma alteração gera, tipo assim, como se fosse, eu entro lá e vou tirar algumas coisas. Eu fico pensando, assim, no direito de expressão dele, porque a gente não pode também dizer o que a pessoa tem que falar. É uma opinião só. Concordo também que tem que ter a livre expressão, né? Concordo também. E eu acho que, mais uma vez aqui falando, a Bufa é parceira de anos, né, gente? Não um dia só. Parceira de muitos anos e de um excelente trabalho. É uma menina que nunca, como diz, nunca se recusou a fazer um trabalho porque era domingo, porque era feriado, porque era isso ou aquilo. É uma menina que sempre está com
vontade de ir lá e fazer as coisas, e sempre participou muito. A Bufa é muito participativa, gosto muito do trabalho dela, e vale a pena deixar registrado aqui que ela é 10. Bem, pelo que eu entendi, então, da fala do Nadir e da Patrícia, vocês acham que não caberia nem o Pi lá, para tirar o nome dela? Não, eu acho que sim. Eu acho que o Pi sim, mas não tirar o vídeo do ar, né? Porque é isso, a gente tem que... todos têm direito de falar o que pensam. Agora, a pessoa também tem direito de defender. Se a gente está vendo que bem na parte da defesa a gente não teve essa continuidade, eu acredito que seja interessante por uma questão de justiça, de ter os dois lados sendo preservados. Porque o dela não foi e o dele foi, né? Então, é mais por isso. Mas acho que tirar o vídeo do ar, do YouTube, eu não acredito que seja ali um caminho muito democrático, né? Não sei. Foi o que... Enfim, foi o que vocês falaram que eu concordo. É isso que eu concordo. Porque o nome dela chegou através de uma opinião de uma pessoa que estava em defesa. Não foi, assim, debatido sobre isso no grupo, né? É uma pessoa se autodefendendo e que quis fazer uma crítica, mas que está tudo registrado. Ela tem como provar que ela trabalhou, que ela é competente, que ela tem registro de reuniões. É só isso, porque eu acho que só tirar o nome dela não ajudaria, teria que tirar toda a fala, então, porque ele fala muitas coisas na gestão passada, e quem estava na gestão passada, então, se remete a ela, então tem que tirar uma boa parte. Mas, se tiver que tirar, também tudo bem. Então, mas isso na minha opinião, eu não concordo, porque a pessoa tem o direito de pensar e sentir qualquer coisa. Se a gente está no setor público aqui, nesse conselho, é como o Big falou, elas têm o direito de pensar que não é bom ou que não está legal. Eu não conheço a gestão anterior, eu estou dizendo pelo que vocês estão me falando agora. Enfim, estou tentando ser imparcial, porque eu não conheço o trabalho da Bufa e conheço o trabalho do Rodrigo, mas nem por isso eu estou na defesa dele, né? Eu estou tentando ser imparcial, porque eu acredito que talvez a gente receba mesmo críticas nessa gestão, e pode acontecer, e eu acho que todo mundo vai estar sujeito a viver isso, caso a gente esteja aí nesse setor, né? Então, acho que tirar a fala, eu acho que é suprimir o direito de democracia das pessoas de falarem, né? Embora possa não ser correto, embora possa não ser verdadeiro. Então, eu nem estou colocando isso em pauta, é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o trabalho da Bufa não é bom, ou que, enfim, a fala do Rodrigo é ótima, não é isso, nem vi. Mas do que eu estou vendo aqui, eu acho que é interessante preservar o direito dos dois, né? E se eles quiserem brigar por isso, aí realmente ela teria que ir para a justiça, numa questão pessoal dela, já não teria muito a ver com o conselho, e aí ela sim ter o direito de defesa dela junto à justiça. Deixa eu só tentar esclarecer uma situação aqui, que é a seguinte: uma é a fala do cidadão no direito seu de defesa, né, que é legítimo, e a crítica ao conselho também é legítima. A outra questão é a não verdade quando ele diz que o conselho não fazia convocação. Né? Então, teve uma hora que ele faltou com a verdade, em dizer que o conselho não fazia a convocação. Nesse caso, nós temos que, na minha opinião, defender o membro passado como qualquer membro que estivesse no conselho nesse caso. Ele pode fazer as críticas, ele poderia falar que não era feito da melhor maneira, mas não que ele não era convocado. Né? Isso ele faltou com a verdade, porque foi provado através da Edileuza, através da Fabiana, que era quem mandava os e-mails, que ele foi convocado. Né? Então, assim, para preservar até mesmo o conselho, a entidade nossa, eu solicito que seja tirado o nome dela. Entendo a mesma coisa que a Patrícia. A justiça a justiça existe para que quando as partes acharem que foi violado o seu direito, ela restabeleça, né? Para isso que nós temos a justiça. Eu acho que nós não precisamos chegar nesse ponto agora aqui, porque é de comum acordo, e nós vimos, e quem participou sabe, disso que todo mundo era convocado. Então, por esta fala infeliz, né, por esta acusação de não ser convocado, quando ele era,
né, nós vamos preservar o nome dela. Esse é o meu pensamento. Agora, quanto às demais críticas que ele fez, a gestão passada, qualquer outra gestão, a essa, isso é direito dele de livre expressão. O que ele não pode é dizer que não era feita uma coisa que era feita. E nós estamos dando joinha para uma coisa que não é verdade, né? Então, assim, vai ficar o vídeo violado? Eu não gostaria também que se cortasse o vídeo, que só fosse feito um pequeno, a hora que fala o nome da bufa, faz o apitinho ali, certo? Nós estamos resguardando a pessoa, mas nós não vamos mexer no vídeo, nós não mexeremos no vídeo, só no áudio, um pi nessa questão. Eu também acho que se cortar algumas coisas, nós vamos violar o aspecto da transparência, mas eu acredito que nós precisamos resguardar o ser humano bufa dessa crítica que não é cabida, não é devida a ela. Só no meu posicionamento é esse aí. Uma outra sugestão, Fábio, talvez seja a gente, enquanto conselho, colocarmos uma observação, como se fosse uma carta, né, uma defesa nossa ali no próprio YouTube, porque a gente tem a área de comentários ali, e ela também, talvez, colocar um comentário se defendendo, só ali no YouTube já, pelo menos dando o direito de defesa, tanto do conselho, volto a dizer, eu não sabia dessa fala, né, que, então não teve convocação. Se o conselho sabe e tem como provar que houve a convocação, então acho interessante a gente colocar um texto só explanando que sim, houve a convocação e que a gente pode provar. E aí a bufa coloca, olha, eu também posso provar isso, isso e isso, enfim, né, pode ser uma sugestão, não sei, fica aí como sugestão. E outra sugestão, Fábio, é que no nosso regulamento... sugestão também. Deixa eu só para não perder o raciocínio, no nosso regulamento, a gente colocar que quando a pessoa for fazer a defesa, já tem que ser no privado, Fábio, porque aí a gente evitaria esse constrangimento aí. Fica à vontade. Pode falar, Fátima. Eu ia sugerir, não sei se é possível, mas no final do vídeo não poderia acrescentar ou essa carta, como a Patrícia sugeriu, ou mesmo a própria bufa falando, assim, se defendendo, não sei se isso seria possível. No final do vídeo acrescentaria uma emenda, um novo vídeo, não sei como a gente fala. Aí não mexeria no vídeo inicial. Então não teria problema com suprimir falas e deixar dúvidas em relação a isso. E esse que a gente está gravando hoje também já ficaria como defesa dela. Bom, eu acho que não satisfaz e eu acho que seria uma violação maior se a gente tentasse emendar alguma coisa num evento que já aconteceu. Né? Essa é a minha opinião. Eu estou tentando preservar o conselho de uma ação futura. Né? E eu não gostaria de responder na justiça por uma coisa que a gente nem participou. Né? E se basta um PI para dar uma solução a isso, acho que nós deveríamos dar o PI para não correr o risco de ter que ir na justiça e ter que se defender lá na justiça, eu acho desnecessário. Mas, enfim, o que a maioria decidir, eu sou a favor. Lembrando que a responsabilidade por tudo que foi falado é do Rodrigo, não é do conselho, né? Ele sabia que estava sendo gravado, que iria ser publicado, tudo que é falado nas reuniões é de responsabilidade da própria pessoa. Mas o citado vai ser o conselho, né, Fábio? E aí vai sobrar para a gente mais uma. Né? A gente sabe que o focinho de porco não é tomada, né? Mas certamente quem será citado vai ser o conselho. Mas, em todo caso, estamos aí. Acho que só para a gente tentar se poupar de mais energias e questões jurídicas. Se é advogado, a gente não gosta de fórum, né, Fábio? Bem, então a gente pode seguir desse jeito, colocar lá um PI e deixar aberto para ela. Podemos fazer também um pequeno texto esclarecendo essa questão de que era assim feita a convocação, que eu acho que é o que cabe ao conselho mesmo esclarecer. E assim,
tá aberto para ela também, se ela quiser comentar lá e fazer sua defesa, se ela quiser mandar uma carta para a gente nas próximas reuniões, ler e fazer a defesa dela, eu acho que a gente segue aberto. Eu concordo. Acho mais viável do que edição de vídeo. Tudo me parece muito pouco transparente, né? A gente pode ter um problema e não é esse o intuito. De cada um se defende e a gente coloca o pi. Eu concordo com essa estratégia. Ok. Tem alguém que não concorda com isso? Bárbara? Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem está acompanhando as reuniões, que elas ficam gravadas e à disposição de qualquer um do conselho, correto? Aí coloca o PI na reunião anterior. E essa que nós falamos o nome dela o tempo todo? Mas aqui em nenhum momento ninguém fez nenhum ataque a ela, né? Ninguém Sim. teve Porque nenhuma até... fala ofensiva a ela. Tá, isso também não dá abertura para um processo? Não, eu entendo Não? que não. Tá. Porque, assim, Valinhos conhece o trabalho da Bufa, né? Eu achava até desnecessário, mas isso é uma coisa em relação particular dela, do nome dela, mas na cultura ela tem um trabalho de mais de 20 anos, só na cultura. E nós sabemos que não foi bem essa a realidade que aconteceu. Enfim, eu só queria deixar isso, fazer esse tipo de pergunta. Tá, na primeira a gente coloca um pi, mas agora nessa reunião está falando o nome dela o tempo todo. Então não haverá problema. Porque as pessoas vão saber que o pi lá é em relação ao nome dela. É só para eu entender se não há uma abertura, secretário. Não tem, porque primeiro ela foi solicitada por ela. Segundo, que ela é uma pessoa pública, ela ocupava cargo público, inclusive de direção, né? E também ela era presidente do conselho, outro cargo público. Então o nome dela vai ser sempre falado aqui, sempre que necessário. E como o Fábio bem disse, não foi nenhuma... Aqui nós só elogiamos, nós não fizemos nenhuma crítica e muito menos alguma ofensa ao nome dela, né? Então, uma vez que a gente tem um nome público, a gente ocupa cargo público, nós estamos sujeitos a ser citados sempre. Ano que vem, se eu não estiver na cultura, e o conselho vai continuar falando, o secretário Big deixou de fazer isso, o secretário Big fez isso, e isso aí são ossos do ofício que nós vamos fazer. A vida é assim. Sim, segue aí, Fábio. Fábio, só deixar registrado também, quando eu tenho alguma dúvida em relação à cultura, em relação a algum processo que passou lá atrás, eu trabalhei diretamente com a Bufa. Então, assim, a cabecinha dela, graças a Deus, guarda muita informação em relação à cultura. Então, assim, é só isso que eu queria deixar registrado também, que é uma pessoa que sempre doou à Secretaria da Cultura de Valinhos. Ok, obrigado, Bárbara. Bem, de comunicações gerais, alguém tem mais alguma coisa para falar? Ok, então seguindo para a ordem do dia, primeiro ponto, alteração da data e horário das reuniões ordinárias do Conselho. Bem, quando a gente retomou as atividades do Conselho, em julho, a princípio, né, ou começar do começo, no início do ano, quando a gente aprovou o calendário de reuniões do Conselho, a gente fez com os membros do Conselho que estavam na época, e de lá para cá teve muitas mudanças, mas a gente instituiu como data e horário sempre as segundas terças-feiras do mês, no período da noite. A primeira convocação era às 6h30. Inclusive, a princípio, a ideia era ser um pouco antes, mas por minha causa, que não conseguiria chegar antes, a primeira convocação era 6h30, a segunda convocação 15 minutos depois. Isso foi feito em comum acordo com todos os conselheiros. Foi o horário que todos os conselheiros teriam disponível para poder participar das reuniões ordinárias. Né? As reuniões extraordinárias
a gente acabou não tendo nenhuma até aquele momento, mas se tivesse aí, pode ser feito em qualquer horário e tal. Aí é só combinar entre os conselheiros, para que tenha o quórum. Mas o calendário definido naquele momento foi esse. De lá para cá, a gente teve muitas mudanças, e teve a questão da pandemia, que fez com que a nossa rotina mudasse completamente. Então, quando a gente retomou as atividades em julho, a gente fez uma votação aí de um novo horário para as reuniões do conselho, e foi optado por se manter, então, as segundas, terças-feiras do mês, só que no período da tarde, esse período das 14 horas, que era um período que aquelas pessoas que estavam participando até aquele momento poderiam. E de lá para cá, a gente teve novas mudanças na composição do conselho, a gente teve a eleição, nessa eleição, hoje a gente tem duas pessoas que estão titulares no conselho, né, o Tonon e a Patrícia, e então a gente... E eles já demonstraram um pouco de dificuldade de estarem participando nas reuniões nesse horário, da terça-feira, às 2 horas da tarde. Então, por conta disso, a ideia é a gente colocar em discussão novamente uma possibilidade de alteração de data e horário das reuniões do Conselho. A gente sabe que para os membros do poder público, o ideal seria sempre se fosse durante o horário de expediente seu, porque é um serviço que eles estão fazendo em nome da prefeitura, né, em nome do poder público. Então, eles, sempre que a gente coloca isso em discussão, os servidores públicos pedem que seja feito, se possível, no horário de expediente. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei como é que está o trabalho de vocês no setor público, porque, assim, para mim, trabalhando de home office, meus horários estão completamente desestruturados. Eu não tenho mais aquele período que eu ficava na Unicamp. Então, para mim, até já não é mais um problema fazer a reunião durante o dia, como era antes. Eu não conseguiria estar presente durante o horário de expediente. Então, teve toda essa mudança na nossa ideia de horário de trabalho, né? Então, aí é para a gente ver se a gente consegue fazer uma adaptação de forma que a gente consiga que todos, na medida do possível, participem das reuniões. E eu não trago nenhuma proposta, mas eu coloquei, agora um pouco antes da reunião, era para eu ter feito isso antes, eu acabei não fazendo, foi falha minha, mas coloquei lá um doodle, né, para as pessoas votarem quais são os horários que eles preferem, que eles teriam disponíveis para fazer. Acho que poucas pessoas ainda responderam, então a gente não teria tanta base aqui. Dos que responderam, a maioria colocou como horário preferencial justamente esse, da terça-feira às 2 horas, mas a gente sabe que para 2 pessoas é complicado. Então, gostaria de saber se algum de vocês tem alguma proposta para fazer essa mudança de horário. Ô, Fábio, se as reuniões continuarem remotas, que eu acho difícil a gente voltar de forma presencial, eu acredito que nós deveríamos voltar no horário original, né? No horário aí que era regimental, e a gente estando na casa da gente, acho que não é impedimento para nenhum, mesmo porque para o poder público as reuniões já aconteciam também à noite, né? Que era na terça-feira, segunda terça-feira, às 18h30, segunda chamada às 18h45. Talvez 18h30 é um horário ruim, quer marcar para 19h? Eu acredito que para a sociedade civil é o melhor horário. A pessoa já chegou em casa, deu tempo de tomar banho, comeu alguma coisa, e eu acho que o melhor horário seria segunda, terça-feira do mês, às 19 horas. Eu agora preciso da votação dos colegas aí, se a gente tem apoio dos colegas, como você disse, principalmente do poder público. Não sei, como também tem atividade, o pessoal das atividades culturais aí, às 19 horas talvez também o pessoal tá na academia, tá dando aula, não sei como é que fica, mas a sugestão seria que voltasse para o horário que era com uma modificaçãozinha de 15 minutos para cá e para lá. Eu vou me colocar aqui, Big e Fábio, os horários da noite, para mim,
que sou o setor de cultura, né, de dança, são super complicados, porque é onde eu tenho mais as aulas, né, onde eu ministro mais aulas. Na verdade, todos os dias, das 5h30 às 9h30, eu estou ministrando aulas. Então, super complicado. Durante o dia, todos os dias, manhã e tarde, eu posso, menos as terças-feiras. Então, eu vou deixar a minha votação mais aberta, porque todos os outros dias eu posso, menos a terça, manhã ou tarde. Então, essa é a minha agenda, vamos falar assim. Viu? Eu acho que para a gente não se alongar tanto, as duas outras pessoas, qual seria o horário que elas poderiam participar? Você sabe, Fábio? Os dias e horário que elas poderiam participar, para ver se a gente consegue entrar num consenso, todo mundo aqui? O Tonon é outra pessoa que tem problema. Você pode falar aí, Tonon, quais são as suas questões? Gente, boa tarde. Desculpa, eu tô sem câmera aqui, vai ser só na voz, mas é bom porque vocês não precisam se assustar com a minha cara. Ainda bem, eu ia falar, Tonon, ainda bem, né? Então, não, na verdade é o seguinte, Fábio, que nem hoje, começou a reunião, eu tinha fechado minha agenda para as 2 horas, mas aí o gerentão falou, cara, preciso ser urgente, eu precisei sair. Tanto que eu escrevi, eu nem sei se saiu, aí eu te mandei depois no WhatsApp, peço desculpas. Então, que nem agora, aparentemente, daqui para frente eu tô livre das 2 às 3. Das 3 às 4, perdão. Tô livre entre aspas, né? Mas eu tenho esse problema, às vezes pode ser que eu tô de boa e eu tenha que falar, gente, tô saindo, daqui a pouco eu volto. Então, assim, para falar a verdade, enquanto está na pandemia, para mim esse horário também é melhor, porque eu estou na frente do computador. Aliás, com 2 computadores, fica melhor. Agora, depois que isso voltar, depois que isso acabar, e se a gente teve vacina, voltar a trabalhar, nem 7 da noite eu consigo, porque eu vou estar trabalhando no centro de São Paulo, eu vou estar chegando aqui 8 horas da noite. Então, assim, eu acho que o problema está sendo maior, está sendo eu nesse momento. Vocês estão de boa nesse horário. Se vocês não... Eu entendo também se vocês falarem, cara, não dá. Eu vou entender, mas se vocês falarem para mim, então não, vai tocando como dá, eu vou pegando aqui, um pedaço ali, se tiver alguma coisa urgente, você me dá um toque no WhatsApp, então não, agora eu preciso ser urgente, tenta ver se você consegue entrar em 2 minutos, eu faço isso, corro para cá. Se vocês entenderem que eu posso ir tocando desse jeito, quando eu tiver alguma dificuldade, por mim tudo bem. Eu acho que não sou eu que vou atrapalhar vocês não aí, tá bom? Eu tô mais tranquilo agora, essa semana, mas infelizmente, cara, pode ser que eu fui acionado ontem, fui acionado domingo, então, de repente eu falo para vocês, vão marcar domingo meio-dia, e eu sou acionado e vou falar, pô, não vou poder porque deu problema aqui. Aí vocês vão ficar bravos comigo, tá bom? Então, essa é a realidade que eu tô hoje, nesse momento aqui no emprego, então eu tô passando para vocês agora aí. Então eu prefiro seguir vocês aí, vou me alinhando do jeito que dá. Eu acho que é uma vez só no mês, e eu acho que o que a gente puder fazer para ajudar, para que todos possam participar, eu não tenho impedimento. Então, assim, horário de trabalho, quem está no setor público, que é professor em sala de aula, é bem complicado ser dispensado de sala de aula também, para ficar aqui, quando voltar ao normal as aulas. Agora, tudo bem. Mas eu acho que o que a gente puder manobrar aí para que todos possam participar, talvez trocar a terça-feira, que eu não sei se isso pode, né, por um outro dia, por conta do horário dela da dança também. Eu acho que o que der para fazer para que todos participem seria interessante. Isso, a gente está numa situação completamente atípica, né? Todo mundo está trabalhando de forma diferente de como trabalhava antes. É que você falou, os professores, quando começar a dar aula, vai ser uma outra questão que vai ser colocada, né? Quando voltar a dar aula presencial, os professores das escolas públicas. Eu, quando voltar a trabalhar presencialmente, também provavelmente vai demorar um pouco ainda, mas também vai ser uma outra questão. Mas eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que para pensar agora até o final do ano, né, o que a gente consegue, até porque, regimentalmente, no início do ano que vem, a gente vai ter que votar um novo calendário. Então, é mais para a gente conseguir adaptar agora para as próximas reuniões, para que todos possam participar. É possível mudar o dia, já que a Patrícia falou que terça-feira é o único dia complicado para ela, uma possibilidade seria mudar o dia, em vez de fazer na terça, faz na quarta-feira à tarde, por exemplo. Não teria problema. Os demais,
A Dileuza comentou aqui também no chat que o horário noturno para ela também é complicado. Ela já sempre falava isso, às vezes ela saía correndo das reuniões, né, presenciais, porque também ela tem a escola que funciona, tem muitos alunos no horário noturno. Então, acho que, pelo jeito, esse horário da tarde é um horário bom para todos, com exceção do Adriano, que tem essa questão, do Tonon, que tem essa questão aí de talvez precisar sair e voltar por causa da especificidade do trabalho dele. Mas então, eu coloco aí como proposta a possibilidade de mudar para quarta-feira, se ninguém mais tiver problemas. Mas as outras duas pessoas podem ir na quarta, Fábio? Que outras duas pessoas? Que você disse que está com dificuldade do horário. Não, eram a Patrícia e o Tonon. Ah, são os dois? Sim. É que tinha uma moça que tinha sido eleita também, que parece que podia ir só depois das 16, me parece. A Elaine, né? Elaine, é. A Elaine, verdade. Ela respondeu lá, eu acho, calma aí. No Doodle. A Elaine respondeu lá no Doodle como para ela, hoje ela não está aqui, mas ela tinha respondido lá que para ela o melhor horário seria na terça-feira, à tarde ou noite. Eu vou. Agora ela está dando aula, não vai poder responder. Eu acho que ela poderia depois das 16, acho que ela tinha dito. A Patrícia também pode depois das 16. Fábio, um minutinho. Diga. Oi. Eu falei com a Elaine, ela é minha suplente. Ela tem, para ela, terça-feira, qualquer horário, ela falou. Ela tem filho dos outros dias da semana, ela não pode nenhum. Mas ela está como minha suplente, né? Então ela só tem disponibilidade na terça-feira. Então a gente tem uma pessoa que não pode na terça, outra pessoa que só pode na terça. Na terça-feira, ela falou que na terça-feira qualquer horário. É que ela não marcou aqui o período da manhã. Mas no período da manhã de terça-feira você poderia, Patrícia? Terça de manhã eu posso. O Tonon, como é que ficaria o período da manhã para você? Não muda nada? Pode ser, sem problemas. Mesma coisa de manhã e tarde. Tá. Então, pelo que ela falou, Parodi, na terça-feira de manhã ela poderia. Sim, ela falou o dia todo na terça. Eu consultei ela, né? Eu falei, antes de eu votar, como ela é minha suplente, eu falei, deixa eu ver o que é melhor para você. Como eu tenho mais facilidade de horário, eu preferi consultá-la. Uhum. Do restante, tem alguém com restrição? Na terça-feira, então, às 10 horas? Bem, então acho que a gente pode colocar em votação. Deixa eu dar uma olhada na lista aqui. Quem de titular que não está aqui hoje? O Arthur, para ele não teria problema, né, Big? Não teria, não, ele está de férias. Beleza, o Arthur, aí tem a Fabiana. Precisaria ver com ela. Mas eu acredito que também não. Pelo que eu tenho conversado com ela ultimamente. E a Patrícia Tomás, que é da FAV, que nunca comparece. Então, acho que a gente pode deixar, então, para terça-feira, às 10 horas, então. Caso a Fabiana fale que para ela não dá terça-feira às 10 horas, querem deixar uma segunda opção na quarta-feira à tarde, então, porque aí a Elaine é suplente, né? Acho que
caso ela não consiga participar, não é tão ruim quanto um titular não conseguindo, né? Vamos deixar, então, como segunda opção na quarta-feira à tarde, então, às 2 horas? Pode ser. Eu estou de acordo. Beleza, então... De acordo. De acordo. Bem, então, então, a primeira opção, terça-feira às 10 horas, segunda opção, quarta-feira às 14 horas. Se alguém tem alguma coisa contra, então se manifeste, por favor. Nenhuma manifestação. Desculpa interromper, mas é que o meu celular acabou a bateria e eu não percebi. E eu estou usando aqui o da Bárbara para fazer a votação, ó, tá aqui. Ah, tá, tudo bem. Em relação a ser na terça às 10 ou às 14, ou na quarta, ambos os horários, para mim, tudo bem. O que a maioria decidir, dá os dois. Obrigada. Tá bom. De nada. Então, tá aprovado, viu, Juliana? Tá aprovado. Por aclamação, essas duas opções, ficando dependendo aí, então, da resposta da Fabiana. Bem, vamos para o segundo item. Fábio, eu só vou me despedir, tá bom? Preciso entrar. Obrigada, depois eu pego a gravação, tá? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segundo item da ordem do dia, a proposta da revisão da Lei 5.275 de 2016, que institui o Conselho Municipal de Política Cultural e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Cultural. Eu tinha mandado para vocês lá no WhatsApp e também por e-mail a proposta de alteração. Espero que todos tenham lido. Se alguém tiver alguma questão para colocar, algum ponto que queira que a gente rediscuta, por favor, pode falar. Ô, Fábio, eu só quero pedir que a gente encaminhe, ao invés é claro, prefeito, e depois que seja encaminhado à Secretaria de Negócios Jurídicos, para que seja verificada a redação. E não tem nada contra, não, nenhuma objeção. Acho que está muito bem feito, foi muito bem estudado e tem eliminado várias coisas aí desnecessárias, só para que a gente não tenha problema lá na frente, que seja passado à Secretaria dos Negócios Jurídicos para a gente ver a redação, tá bom? Sim, claro. O andamento aí dentro do poder público é a Secretaria da Cultura que eu acho que vai ter que cuidar, né? E aí vocês sabem todo o trâmite certinho. Eu acho que todo projeto de lei que parte do poder público, do executivo, tem que passar obrigatoriamente pelos assuntos jurídicos. Não só porque senão as pessoas vão estar pensando que nós estamos votando a mudança já, e não é a mudança, né? Nós estamos votando um esboço ou aquilo que nós achamos que é o ideal, né, para que seja formatado o projeto de lei. Então, assim, que nós vamos ter que passar pelo jurídico e talvez tenha algumas mudanças de redação, algum suprimento, alguma coisa, e algum acréscimo, né? Então, alguém pode falar, mas não foi isso que eu votei, né? Mas, como você disse, tem que passar pelos setores responsáveis dentro da prefeitura, tá bom? Beleza. Mais alguém tem alguma questão a respeito disso? Desse ponto? Bom, Fábio, eu também li, assim que você mandou lá, baixei, li no computador, achei bem legal as mudanças, achei... isso aí, eu acho que não tem... Eu nem consegui pensar se tinha alguma coisa a mais para agregar. Mas achei que está interessante as mudanças e ficaram bem claras ali, acho que não tem nada demais, não. Estou de acordo.
Bem, então, se ninguém tem nenhuma alteração para propor, dentro daquilo que a gente já tinha discutido na última reunião, vou colocar em votação a aprovação, então, dessa proposta, que, como o Big explicou, vai passar agora pelo Executivo, prefeito, pelos assuntos jurídicos, para ser proposto à Câmara, para se a Câmara aprovar, então, aí a gente tem essas modificações que a gente está propondo, ok? Bom, acho que a gente pode colocar como votação por aclamação também. Aqueles que não concordam com a aprovação da proposta, por favor, se manifestem. Então, Juliana, para constar na ata, aprovado por aclamação. E aí eu vou conversar, então, fazer lá, porque tem alguns pontos que estão indicados em vermelho, o azul, que era o que estava sendo mudado, e aí a gente encaminha para o Big, então, para fazer o trâmite dentro do Executivo. Bem, esse era o último ponto de pauta. Antes de encerrar a reunião, alguém queria colocar alguma coisa? Ô, Fábio, posso só perguntar uma coisa? Claro. As secretarias que vão estar participando da comissão, que é um ponto que eu acredito que vai ser preenchido ainda, né? Que seria um ponto em azul que estava lá. Vai continuar na mesma proporção mesmo? Secretaria do Desenvolvimento, Secretaria da Educação, cada uma dessas áreas sendo indicadas para estar fazendo parte? Sim, a proposta era diminuir uma representação de cada, né, uma representação do poder público e uma da sociedade civil, e o Big já tinha proposto que a do poder público tirasse um dos 4 representantes da Secretaria da Cultura, então todas as outras 3 continuariam as mesmas. Na verdade, é fundamental a participação das secretarias. Por quê? Porque, por exemplo, nós estamos recebendo a Lei Aldir Blanc. Quem que faz esse trâmite todo? É o Desenvolvimento Econômico e a Secretaria da Fazenda. Então, é importantíssimo a representação das demais secretarias dentro do Conselho. Por isso que nós tendo 4 vagas na Secretaria da Cultura, a gente abre mão de uma nossa para que os demais continuem participando e dando a contribuição necessária aí. Bom, então, se ninguém mais tem nenhuma questão para colocar, a gente encerra a reunião por aqui, ok? Agradeço a participação de todos e até a próxima. Até. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal.